Bom dia, professores. Eu sou a Tatiane, técnica da IFAP. Hoje estou acompanhada da minha colega, a Denise. Bom dia, Tati. Bom dia, professores e professoras. Sejam todos bem-vindos a essa TPC. Tivemos um atraso, né, que nós estávamos com problema de acessar também, igual vocês, né, o centro de mídias, mas está tudo resolvido aqui para a nossa TPC de hoje. A TPC não, né, planejamento de hoje, né. Então, vamos começar dando um minuto, né, para vocês, professores, nos acompanharem, para separarem, né, os materiais de hoje, né. Retornamos, só corrigindo, né, é projeto de recuperação intensiva de janeiro de 2021, né? O nosso tema de hoje é ensino híbrido e boas perguntas, né? Então, iremos apresentar os elaboradores da pauta de hoje, né? Que é o Bruno, a Denise, que está aqui comigo, Marcelo, a Marli, Renan, Tatiane e Tadeu. Vamos agora ver os objetivos, né, dessa TPC de hoje, que seria ampliar o conhecimento sobre o ensino híbrido na perspectiva da aprendizagem baseada em projetos, para contribuir no processo de recuperação. Vamos também dar mais uma olhada nas competências, né, e habilidades dos profissionais da educação, que é a Resolução 52, né, do dia 14/8 de 2013, que são essas três, né, reconhecer e valorizar em situações do cotidiano escolar, em diferentes situações de aprendizagem, os elementos que podem contribuir para o desenvolvimento de relações de autonomia e cooperação entre os alunos e profissional da educação. E conhecer e adotar diversas formas de avaliação da aprendizagem dos alunos, por meio de estratégias e instrumentos diversificados. E utilizar a análise dos resultados para reorganizar as propostas de trabalho na escola e na sala de aula. E, por fim, reconhecer e utilizar os espaços de trabalho coletivo como espaços de reflexão sobre a proposta pedagógica da escola e a prática docente e de participação em ações de formação continuada. Então, falando novamente, né, nós vamos falar sobre o projeto de recuperação intensiva de janeiro de 2021. Né? Para esse projeto que nós vamos apresentar hoje, as propostas, nós temos temas, né, para todas as séries, tanto dos anos finais quanto do ensino médio. Então, nós temos aí o próximo slide, por favor. Tem as competências, né, gerais do currículo paulista, que a gente já viu na TPC anterior, né, que é o 5 e o 8. Por favor, mais um, próximo slide. Isso. Agora eu vou falar mais ou menos, não, né? Eu vou apresentar os temas que nós iremos assistir hoje, né? Então, do sexto ano é o tema 2, misturas e medidas. Então, nós temos aí ciências e matemática, né? No sétimo ano, nós temos o tema 2, máquinas simples, ângulos, funcionamento, história e aplicação. Próximo slide, por favor. Temos do oitavo ano, tema 2, consumo de eletrodomésticos. O nono ano, tema 2, sustentabilidade. Né? Então, todos são voltados para ciências e matemática. E temos também do ensino médio. Né? O primeiro tema do ensino médio. Próximo slide, por favor. Da primeira série, nós temos o tema 2, qualidade de vida das populações humanas, a saúde individual e coletiva. Aí nós vamos apresentar para vocês as de biologia, física, química e matemática. Temos a do segundo ano do ensino médio, segunda série, né? Que o tema 2 é a história de um crime, investigação forense.
E na terceira série do ensino médio, nós temos o tema 2, Avanços Tecnológicos e Saúde. Lembrando que semana passada nós trabalhamos o tema 1, né? Nós propomos algumas atividades para serem desenvolvidas, né, com os alunos na escola, sempre respeitando, né, a especificidade, o público-alvo, né, a realidade de cada escola. Então, vamos ver esse percurso, né, de hoje. Atividade 1, que é a sensibilização, que nós vamos fazer daqui a pouquinho. Temos a atividade 2, o ensino híbrido, boas perguntas. Atividade 3, vamos fazer uma outra reflexão para nós entrarmos com a atividade 4, que são as habilidades e atividades sugeridas. E temos a nossa avaliação, o Saiba Mais e as referências, né, Denise? Tati, bastante coisa na TPC de hoje, bastante temas. Vamos conversar bastante sobre o ensino híbrido e sobre as boas perguntas, né? Sim. Então, os temas 2 se referem ao projeto 2 aí, dessa última semana, desse projeto de recuperação intensiva, agora de janeiro de 2021. Então, a gente tentou sugerir, né, atividades para ajudar, para auxiliar nesse processo de recuperação intensiva, como a Tati bem lembrou. Então, partindo para a nossa primeira atividade, a atividade 1 de sensibilização, tem aí uma questão. Olhando para essa questão e para essa imagem, eu gostaria que antes de vocês responderem no chat, vocês pensassem um pouquinho na sua realidade local, nas múltiplas possibilidades, ferramentas e métodos de se aprender. Tudo isso que a gente tem disponível, a gente sabe que a rede estadual ela é muito grande e diversa, né? Então, pensem nos seus recursos disponíveis, na sua realidade local, no seu público-alvo. Então, pensando em tudo isso, qual método você acha essencial para compor seu percurso nesse processo de recuperação intensiva? A gente sabe que o processo de recuperação já começou há 2 semanas atrás. E qual método você acha essencial para compor todo esse percurso, todo esse processo de recuperação intensiva? Vocês têm 3 minutinhos para interagir no chat.
E agradecer aos professores que estão no chat conosco, né? São em torno de 98 pessoas. Queria agradecer, né? Temos algumas interações aqui, Denise, com os professores comentando, né? Então, nós temos a professora Priscila, que comenta apoio intensivo, o professor Divaldo comenta do ensino híbrido, nós vamos falar, né? A professora Priscila comenta novamente, né? Comenta de atividades multidisciplinares. Professora Patrícia comenta de acolhimento, avaliação diagnóstica, seguida de escuta ativa. Professor Bruno comenta de sistemas educativos digitais. Queria, então, agradecer aos professores pela participação no chat, né? É muito importante. Agora, para a nossa segunda atividade, nós vamos falar um pouco, vamos relembrar um pouquinho, né, dessa temática de hoje, né? Nós vamos mostrar um vídeo agora com a professora mestre, né? Professora Gilce Rocha, vocês já conhecem ela, né? Ela participa bastante aqui conosco no Centro de Mídias. Formada em letras, em português, ela é mestre em educação do currículo pela PUC de São Paulo, né? Pós-graduada, design educacional e educação inovadora. Ela é membro da Rede de Inovação para a Educação Brasileira, gerenciada pelo CIEB, né? Então, ela vai falar um pouquinho para nós sobre a importância de boas perguntas, né? Esse vídeo foi apresentado na TPC de Linguagens, né? E vai nos auxiliar na temática de hoje. Por favor, o vídeo. Esse vídeo eu estou gravando para a gente conversar sobre perguntas. O quanto você leva em consideração boas perguntas no seu planejamento? Para a gente conseguir fazer essa conversa, eu trouxe um referencial bastante interessante que eu recomendo a todos que possam ler e explorar esse referencial. É o do livro Planejamento para a Compreensão, do Grant Wiggins e Jay McTighe. Tem um capítulo desse livro em que esses autores vão trabalhar conosco exatamente essa questão da importância das perguntas. E eles trazem para a gente alguns referenciais, algumas informações que podem nos ajudar na elaboração dessas perguntas. Já começa por essa provocação, né? O que é uma pergunta essencial? O que torna uma pergunta tão essencial? E eles vão trazendo, então, algumas indicações para a gente que podem servir como uma rubrica, ou seja, um instrumento em que você olha, à medida que você constrói perguntas, e identifica em que medida você está atendendo a essas considerações dos autores. Então, eu vou ler aqui para vocês algumas dessas considerações. Recomendo que anotem e construam seu próprio instrumento de avaliação das suas perguntas no seu planejamento. O primeiro aspecto da pergunta essencial é que ela causa investigação genuína e relevante de grandes ideias e do conteúdo central. Então, uma pergunta ela precisa estar muito focada naquilo que você quer ressaltar do conteúdo, né? De alguma maneira, aquilo que você tem como objetivo principal daquela aula ou daquela sequência didática. E ela tem que provocar uma investigação, ou seja, ela tem que fomentar essa curiosidade, esse desejo de investigação. O segundo aspecto é provocar pensamento profundo, discussão acirrada, investigação constante e nova compreensão, bem como mais perguntas. Então, aqui, o que os autores querem ressaltar a respeito da pergunta essencial é esse caráter de reflexão que ela traz. Ela é uma pergunta que ela gera diferentes possibilidades de resposta, é uma pergunta que, como a gente já disse no primeiro item, traz esse aspecto da investigação muito forte e ela suscita mais perguntas. Então, para a gente extrair do nosso conteúdo, dos nossos conjuntos de habilidade, essa pergunta essencial, a gente tem que considerar esse caráter polêmico, esse caráter de possibilidades de respostas, diferentes respostas. A resposta ela não está ali clara, ela demanda um pensamento. Outro aspecto super interessante que eles trazem aqui no terceiro item é demandar que os alunos considerem alternativas, pesem as evidências, sustentem as ideias e justifiquem suas respostas. Então, de uma pergunta aberta que suscita investigação, você dá a oportunidade dos estudantes se colocarem, ou seja, eles têm que olhar para tudo aquilo que essa pergunta provocou em termos de investigação
e colocar os estudantes, então, para refletir a partir das evidências. Bom, o quarto aspecto é estimular o repensar vital e contínuo de grandes ideias, pressupostos e aulas anteriores. Existe uma conexão dessa pergunta com outros conteúdos, outras temáticas trabalhadas anteriormente. Isso também é um aspecto super valioso das perguntas essenciais. Ela promove essa conexão entre conhecimentos prévios e conhecimentos que vão ser desenvolvidos daqui para frente. Então, você se repensa, né? Você vai como um grande espiral, trazendo novos elementos para dialogar a respeito da realidade. O quinto aspecto é suscitar conexões significativas com aprendizagens prévias e experiências pessoais. Então, aqui, novamente, ele traz o aspecto da aprendizagem, das aprendizagens anteriores, mas ele também tem o aspecto de se colocar, que também está no item que nós falamos, né, anteriormente, de pesar evidências e julgar, enfim. Aqui tem esse aspecto do se colocar e as suas experiências pessoais também serem consideradas nessa construção. E, por fim, reaparecer naturalmente, criando oportunidades de transferências para outras situações e tópicos. Isso que eu acho bastante interessante, né? Quando você lê todo esse referencial desses autores a respeito de perguntas essenciais, de grandes ideias, do que é aprender para a compreensão, que é o título do livro, esse aspecto relacionado com olhar o conteúdo escolar para além da escola, a pergunta essencial, ela transpassa a escola, ela mostra que o conhecimento é provisório e que a ciência continua se perguntando. Muitas vezes, perguntas que aparecem dentro de um conteúdo escolar são perguntas que os próprios cientistas continuam se fazendo até hoje na construção das suas ideias. Isso traz essa relevância de que o conhecimento ele está em movimento, né? Ele está em construção, a humanidade continua construindo conhecimento. Aí eu vou trazer alguns exemplos para vocês aqui de perguntas. Eles separam também perguntas abrangentes e perguntas tópicas. As perguntas abrangentes seriam da mesma natureza das perguntas tópicas, mas as tópicas estão muito mais claramente vinculadas a uma unidade de ensino, né? Algum tema que você está trabalhando. E as perguntas abrangentes, elas sobem um nível nesse aspecto. Elas trazem elementos para além da unidade de ensino. É como se você tivesse que reunir uma série de conhecimentos que você desenvolveu, por exemplo, num semestre, num bimestre, para buscar respostas, se aproximar das respostas das perguntas abrangentes. Então, tem alguns exemplos aqui para vocês. Em que aspectos a arte reflete, bem como molda a cultura? Depois nós vamos continuar vendo o vídeo da professora Jússi, vocês vão ver que ela passa vários exemplos aí para nós, né? Então, pensando nesse trecho, né, falando sobre perguntas essenciais, gostaria que vocês contribuíssem no chat, né? De que maneira uma boa pergunta contribui para o desenvolvimento das aprendizagens em projeto? Pensando nesse projeto de recuperação, né? Qual que é essa importância, né? Por favor, 3 minutos.
Voltamos. Agradeço novamente a todos os professores e professoras pelas contribuições no chat. São muito ricas, assim, né? Esse compartilhamento de experiências. Só surgiu uma dúvida com relação à TPC de hoje. Ela é de Ciências da Natureza e Matemática. A professora Tatiane, que está aqui, é professora de Matemática, e eu, Denise, professora de Ciências da Natureza. No caso, Ciências e Biologia. Também dei aula de Química, então estou aí na área de Ciências da Natureza, tá? A professora Miriam colocou aqui, porque o questionamento aproxima dos anseios. A professora Gabriela falou que gera protagonista, alunos críticos. A professora Noemi colocou que contribui para o pensamento crítico. A professora Elisângela falou assim, alunos protagonistas, crítico e investigativo. Essa questão da investigação foi muito bem colocada no vídeo pela professora Jussi, né? Apesar de ser um trecho do vídeo de uma TPC de linguagens, a gente usou muito essas boas perguntas nos projetos, tanto no projeto 1 quanto no projeto 2 de recuperação intensiva. E usamos mais ainda essas perguntas pensando na questão do ensino híbrido, né? Então, a gente começa sempre uma atividade com perguntas de sondagem, de levantamento de conhecimentos prévios, e não são tão perguntas simples. Elaborar perguntas é uma tarefa difícil. A gente colocou no slide o link, tem no YouTube o vídeo completo, né? A gente vai passar só os trechinhos ali da Jussi, mas na TPC de linguagens, né, apesar de ter todo esse caráter investigativo que também é essencial para ciências da natureza e matemática, esse vídeo foi exibido na TPC de linguagens e vocês vão ver o que tem por trás dessas boas perguntas, né? Não é tão simples assim fazer boas perguntas. O professor Rodrigo destaca de promover reflexão. A professora Cláudia fala quando desperta a curiosidade do aluno, né? Bacana, bastante interação, tá? Sim, sim. Queria agradecer aos professores, não é reprise, é ao vivo, nós estamos falando sobre o projeto de recuperação intensiva, né, de janeiro de 2021, então nós estamos desde a semana passada comentando, né? Semana passada foi o tema 1, e hoje nós vamos abordar os temas 2, né? Isso, ao vivo, lendo aqui as respostas de vocês na hora no chat, agora 10h31, tá? Hoje é dia 21 de janeiro, estamos ao vivo sim, gente. Vamos para o trecho 2 do vídeo. Aí, ó, na tela tá um slide do trecho 2, que ela vai falar das perguntas abrangentes, perguntas utópicas, dar os exemplos. E ali embaixo no slide, ó, se vocês tirarem um print, depois podem consultar ali no YouTube e ver a TPC de linguagens na íntegra, vale a pena. São dicas importantíssimas sobre a elaboração de boas perguntas. Vamos ao vídeo, por favor? Essa é uma pergunta abrangente, uma pergunta que pode ali circular ao longo de todo um semestre, ao longo de todo um bimestre. E você vai ter que estudar bastante sobre muitas coisas para buscar responder essa questão. Uma pergunta tópica da mesma natureza. O que as máscaras cerimoniais revelam sobre a cultura inca? Então, é uma pergunta instigante, é uma pergunta que não tem uma resposta pronta, é uma pergunta que demanda investigação. E é uma pergunta que está ligada a uma unidade de ensino, porque ela está falando da cultura inca, ela não está falando de qualquer cultura. Outra aqui. Como os nossos sistemas corporais interagem? Então, você tem que estudar vários sistemas para poder buscar se aproximar dessa resposta, possibilidades de resposta. E aí tem uma outra pergunta que é tópica, dentro dessa mesma lógica. Como o alimento se transforma em energia? Então, é uma pergunta que está mais ligada a uma unidade de ensino, mas igualmente rica de possibilidades de respostas, de investigação, de experiências pessoais, enfim. Vamos lá, tem mais uma aqui. Como os autores usam diferentes elementos da história para estabelecer o clima? Essa é uma pergunta abrangente. Uma tópica. Como Machado de Assis usa a linguagem para estabelecer um clima? Como Clarice Lispector usa o contexto para estabelecer um clima? Então, aqui a gente está vendo perguntas abrangentes e tópicas dentro da área de literatura, né?
de construir essa atmosfera, né? O clima aqui nesse sentido da atmosfera do livro, do contexto, enfim. E uma aqui, que é mais das áreas das ciências. O que é alimentação saudável? Esse é o tipo de pergunta que os autores até hoje se fazem, né? Existe ciência sendo feita sobre uma pergunta como essa. E é uma pergunta tópica. O que é uma dieta saudável para um diabético? E para um atleta? Também é uma pergunta que vai investigar aspectos mais específicos e vai desconstruir essa ideia de que a alimentação saudável é a mesma para todo mundo. Bom, eu espero que vocês tenham gostado dessa conversa e vai ser um prazer estar aqui com vocês aprofundando essa temática. Até lá mais. Tchau. Bacana, né? Um tanto quanto esclarecedor sobre esse processo de formular boas perguntas. Diante desse trecho do vídeo, eu gostaria de propor mais uma interação para vocês. Olhem aí. No slide, nós temos uma tabela com todos os temas do projeto 2. Esses temas vieram naquele documento orientador, né, para esse projeto de recuperação intensiva, agora de janeiro de 2021. Então, no 6º ano, misturas e medidas, no 7º, máquinas simples, no 8º, consumo de eletrodomésticos, no 9º, sustentabilidade, na 1ª série, qualidade de vida das populações, saúde individual e coletiva, na 2ª série, a história de um crime, investigação forense, e na 3ª série, os avanços tecnológicos e saúde. Diante desses temas, que eu acredito que vocês já deram uma boa olhada no material e uma lida sobre esses temas, eu gostaria que vocês interagissem no chat. Quais aspectos são geradores de uma boa pergunta? Então, nós temos os temas aí do projeto 2 e vimos um vídeo sobre a elaboração de boas perguntas. Quais os aspectos são geradores de uma boa pergunta, considerando esses temas do projeto 2? Teremos 3 minutos para interação no chat.
Obrigada, professores, novamente, pela participação no chat, né, conosco. Temos algumas contribuições aqui, Denise. Por exemplo, a professora Virlene comenta quando existe a dúvida. A professora Marluce comenta sobre o conhecimento do assunto e pesquisa. O professor Gustavo comenta da contextualização, importância histórica, interesse dos alunos e da população em geral. O professor Fábio comenta de contextualizar. A professora Sueli comenta conhecimentos do assunto e pesquisa. Quando nós fomos ver na segunda parte do nosso encontro, nós vamos perceber que realmente as boas perguntas elas fazem parte das etapas, né, para essa sondagem inicial com os alunos em sala de aula. Diante do que a gente já viu, né, estamos falando sobre os dois tipos de perguntas, né, as abrangentes e as tópicas. Essas perguntas abrangentes ela podem ser apresentadas no início do bimestre, como a própria Jussi comentou, né? Desse modo, pode provocar efeitos significativos no processo de aprendizagem do estudante, ressignificando o conteúdo prévio. A partir dessas boas perguntas, o estudante demonstra o que ele sabe e o que podemos, a partir dali, iniciar esse processo. Lembrando que sempre da questão do protagonismo, né, do aluno nesse período da recuperação, né? Salientamos também a importância de discernirmos a diferença entre perguntas abrangente e essencial, pois a abrangente acaba se tornando um obstáculo para o aprofundamento de um determinado objetivo. Eu vou até comentar uma coisa que quando nós produzimos esse roteiro, Denise, uma das formadoras, né, ela comentou que está fazendo o mestrado dela, né, e ela comentou que ela mandou várias perguntas, né, e sempre os orientadores mencionavam, essa pergunta está muito ampla, então isso é importante também nesse processo em sala de aula, né. Bacana, Tati. Isso que você colocou, eu vi aqui no chat que a professora Patrícia, ela fala assim, problemáticas que envolvam a realidade de toda a comunidade, para que eles, os alunos, se sintam pertencentes e protagonistas. É isso mesmo. Então, não é fazer pergunta por pergunta, é pergunta que suscitem a mudanças, né? Sim. Que deixem os alunos no centro do processo de aprendizagem. É importante realmente essa questão dessa pergunta inicial, né? Qual que é o objetivo aí, né? Agora, nós vamos assistir um vídeo que aborda o ensino híbrido, né? Vamos relembrar um pouco, né? Já conhece, né? Já falamos bastante no ano passado. Assim, podemos refletir sobre essas novas tecnologias digitais aplicadas na educação. Serão apresentados alguns métodos, né, nesse vídeo. Esse foi um vídeo produzido pela Fundação Lehman em 2015, então ele vai mostrar algumas abordagens aí. Por favor, o vídeo, por favor. Ensino híbrido. Personalização e tecnologia na educação. Hoje, com a internet, as informações estão disponíveis para qualquer pessoa, em qualquer lugar. Novas formas de aprender e ensinar levam o educador a refletir sobre as possibilidades de integração das novas tecnologias digitais ao ensino. Mas só as tecnologias não são suficientes para que cumpram o objetivo de ampliar a conexão com os alunos e potencializar o seu aprendizado. A tecnologia veio como um facilitador e potencializador do ensino, abrindo as portas para novas possibilidades de aprendizagem. O ensino de um para muitos, em que o professor explica o mesmo conteúdo para todos, não considera que os alunos aprendem de maneiras diferentes. O ensino híbrido é uma proposta de integração das tecnologias digitais ao ensino, onde o estudante aprende na escola também com o ensino online, possibilitando algum elemento de controle sobre o tempo e o ritmo do aprendizado. Esse modelo permite que o professor obtenha informações individualizadas sobre o desempenho dos alunos e consiga agir com maior eficiência nas necessidades de aprendizado e com maior rapidez. Nesse modelo de ensino, é possível o uso de recursos que auxiliam o professor a elaborar diferentes estratégias, de acordo com as necessidades de seus alunos, favorecendo a personalização do ensino.
Sabemos que essa tarefa não é nada fácil. Por isso organizamos esse curso, com base na experiência de alguns professores, para que todos os outros tenham a possibilidade de compartilhar suas experiências com essa proposta em suas salas de aula, potencializando o aprendizado dos seus alunos. O ensino híbrido abre o horizonte para a personalização, tendo a tecnologia como aliada. Esse vídeo foi feito de um curso, né, da Fundação Lehman, né? A gente pediu autorização para passar para vocês. Eles autorizaram, eu queria agradecer, né, Denise? A gente estava com medo deles não deixarem. Queria novamente dizer que nós estamos na TPC de Ciências da Natureza e Matemática. O tema de hoje é Projeto Recuperação Intensiva de janeiro de 2021. Nós estamos falando sobre ensino híbrido e boas perguntas, né? Então, nós vimos as boas perguntas e agora nós vimos um vídeo falando sobre o ensino híbrido. E agora a gente vai propor uma interação, né, sobre essas duas temáticas de hoje, que é a nossa quarta questão. Diante do vídeo apresentado, as perguntas a seguir podem ser classificadas como abrangente ou tópicas. Então, nós temos duas perguntas aí. A pergunta A: de que maneira as aprendizagens baseadas em projeto contribuem para o desenvolvimento do protagonismo do estudante? Pergunta B: como podemos relacionar a aprendizagem baseada em projeto e ensino híbrido? 3 minutos, então, por favor, no chat. Mais uma vez, agradeço a todos e todas que contribuíram aí, colocaram as suas
observações e contribuições no chat. Só destacar que não é vergonha nenhuma não saber a resposta. A gente está aqui para compartilhar experiências, para conversar numa troca bacana de aprendizados, tá? Em pares, somos professores, vocês também, então estamos juntos, gente. Olha só, Tati, a professora Silvia colocou que abrangentes e tópicas, o professor Rafael colocou que a A é abrangente, a B tópica, a professor Vladimir também, que a A é abrangente e a B é tópica, o professor Paulo Sérgio também. Então, vocês estão corretos, tá? A pergunta A, ela era abrangente e a pergunta B, tópica. A pergunta A, de que maneira as aprendizagens baseadas em projetos contribuem para o desenvolvimento do protagonismo do estudante? Uma pergunta bem abrangente. Essa questão do protagonismo não se desenvolve do dia para a noite, requer todo um processo, né? E as aprendizagens também. A pergunta B, ela é tópica, ela é um pouquinho mais pontual. Como podemos relacionar a aprendizagem baseada em projetos com o ensino híbrido, né? Que é o que vocês estão fazendo nesse projeto de recuperação intensiva, né? Muitos estão aí utilizando metodologia de ensino híbrido, né? Alguns dos métodos apresentados até no vídeo, sala de aula invertida, laboratório rotacional, nesse momento de recuperação intensiva, né? É bacana isso. Podemos observar que as perguntas abrangentes, né, formuladas aí, bem formuladas por vocês, professores, em conjunto com o ensino híbrido, pode transformar a aula, tornando-a mais dinâmica, uma vez que a disponibilização prévia dos materiais permite que os estudantes se apropriem de conceitos atuais, utilizando os métodos aí, a metodologia de ensino híbrido, tornando a construção do pensamento mais crítica, reflexiva, né, possibilitando que eles construam aí, favorecendo a construção de aprendizagens, né? Gostei muito, achei bem bacana, né, Tati, a participação de todos no chat. Eu vi um professor, que eu não peguei o nome aqui, mas comentou que fez esse curso da Fundação, né? Então, achei interessante. Depois, se quiser, o professor quiser contribuir no chat para a gente ver como é que foi a experiência, seria legal. Isso. Né, do ensino híbrido. Lembrando que tem na EFAP, né? Terminou há pouco a inscrição do curso de ensino híbrido. Acredito que vários professores estão fazendo aí o curso. Espero que estejam gostando. É uma temática bem relevante, foi um dos temas mais apontados na nossa última TPC de 2020, que vocês tinham interesse em continuar estudando, sabendo um pouquinho mais, aprofundando aí os conhecimentos acerca do ensino híbrido. Vamos para o intervalo? Vamos fazer um intervalinho rápido de 5 minutos e voltamos logo, logo. Olá, professores, novamente, né? Demos esses 5 minutos para tomar um café, né? Para a gente acordar, né, Denise? Um pouco. Isso aí. Passar um pouquinho a fome. Eu queria comentar que eu estou aqui acompanhando no chat, né? Enquanto nós estávamos nesse intervalo, né? É o professor Sérgio que comentou que fez o curso, né? Do ensino híbrido da Fundação Lehmann. Teve outros professores que comentaram aqui também, gostei. Essa interação que a gente quer com vocês, professores. Muitos falaram que foi muito bom o curso, a professora Alessandra comentou, a professora Jaqueline comentou que fez o curso também, a professora Aparecida, a professora Rosineide, a professora Rosineide comentou, né, também. Ah, não, ela fez uma pergunta aqui, né, desculpa. Então, dando prosseguimento à nossa TPC de hoje, nós vamos para a nossa segunda sensibilização, nesse momento de recuperação intensiva e nas metodologias aliadas a ela, né? Então, nossa próxima pergunta é a seguinte: qual estratégia você utilizaria para atenuar as defasagens de aprendizagens dos seus estudantes nesse processo de recuperação intensiva? Vamos lá, 3 minutos, por favor.
Voltamos. Mais uma vez gostaria de agradecer a participação de todos e todas no chat, né? Olha só, Tati, o professor, eita, não sei, Tagino, eu acho que é isso, colocou multiplataformas. A professora Isabel falou de jogos. A professora Débora, retomada de habilidades do ano anterior, que também é muito importante, principalmente aquelas elencadas no conselho de classe e série, né? Sim. A professora Elizabeth destacou os projetos, o professor José falou partindo do conhecimento prévio dos alunos, a professora Viviane falou de trabalhos multidisciplinares, a professora Patrícia colocou sondagem e desenvolvimento direcionado à defasagem em questão, utilizando diferentes recursos. Então, utilizar recursos diferentes do que foram utilizados em sala, do que foram utilizados anteriormente, né? O professor Maurício falou de trabalhar com pesquisas dentro da disciplina e em conjunto. A professora Gabriela colocou aqui, questionar com pergunta crítica, projetos elaborados em conjunto com outras áreas. A professora Letícia falou de gamificação do conteúdo, foi outro tema que abordamos também nas ATPCs ao longo de 2020. Sim. E a professora Margarete falou sondagens, jogos, atividades interdisciplinares. Então, gostei bastante desse momento de compartilhar experiências e não tem uma estratégia correta, não tem aquela estratégia que seja melhor ou mais adequada, ou isso ou aquilo, né? São estratégias que vocês, mais do que ninguém, conhecem o público de vocês, conhecem a realidade de vocês, sabem dos recursos disponíveis. O importante é não desistir. É planejar esse momento, planejar o projeto, a atividade interdisciplinar e ir em frente, ajustar no que for preciso, pensando sempre no nosso público-alvo e na nossa realidade, aquilo que a gente tem disponível. Então, agradeço mais uma vez a todos por diversas estratégias surgiram aqui no chat e o importante é isso. Continuar testando, tentando sanar e atenuar essas defasagens dos nossos estudantes. Né, Tati? Sim, eu estou vendo aqui que o pessoal comentou bastante sondagem, né? Que é isso que nós vamos nessa segunda parte comentar bastante, né, nas propostas. Os projetos, eles sempre partem ali do momento de sondagem. E nesse momento de sondagem é de extrema relevância as perguntas. Sim. Fazer boas perguntas, perguntas essenciais, perguntas abrangentes, elaborar bem esse momento de sondagem para então dar continuidade a todo o projeto. Sim. Então, nós vamos dar agora início, né, Denise, as propostas que nós fizemos, né, que são sugestões, certo, professores, das habilidades dessa recuperação intensiva. Lembrando que a recuperação intensiva não dá para a gente prolongar muito, né, Denise, até mesmo pelo tempo que se tem desse período de recuperação até, né. Então, eu vou iniciar com o primeiro, né, que é o 6º ano. Desculpa, Tati. Pode falar. Só lembrando que essas sugestões de atividades estão lá no documento de Sim. sugestões de atividades que foi compartilhado num comunicado conjunto da SEDUC. Essas do ensino fundamental, 6º, 7º, 8º e 9º ano, né, ensino fundamental anos finais, elas estão aí tal qual estavam no documento, são apenas um recorte. Né? A gente deu uma sintetizada ali na forma de Sim. tabela para facilitar, para projetar para vocês. Deem print ou olhem lá na íntegra o documento, que tem vários links para aprofundamento, para ampliação de conhecimento, ou se não, depois vocês acompanhem essa TPC, que logo mais ela fica lá disponível no YouTube, tá? As atividades do ensino médio, as sugestões de atividades, estas sim, do projeto 2, todas elas foram elaboradas pela equipe aqui da EFAP. Novamente, reforçando, como a Tati falou, são apenas sugestões, né? Vocês, melhor do que ninguém, conhecem a realidade, conhecem cada um dos seus alunos como a palma da mão, então vão saber se são adequadas ou não, tá? Desculpa, Tati. Não, é que eu ia falar isso, eu esqueci de comentar, né? Então, agora sim, nós vamos começar com a primeira, né, que é do 6º ano. Então, nós temos aí uma tabela, né, que é de ciências e matemática. O tema do 6º ano, né? O tema 2 é misturas e medidas. As duas habilidades aí
no caso proposta, nós temos a de ciências, que é observar, identificar e registrar evidências de transformações químicas decorrentes da mistura de diversos materiais, ocorridas tanto na realização de experimentos quanto em situações do cotidiano, como a mistura de ingredientes para fazer um bolo, mistura de vinagre com bicarbonato de sódio, como também pelo conhecimento por meio de publicação eletrônica ou impressa, de situações relacionadas ao sistema de produção. E o de matemática, resolver e elaborar situações-problema que envolvam as grandezas de comprimento, massa, tempo, temperatura, área, né, de triângulos e retângulos, capacidade e volume dos sólidos formados por blocos retangulares, sem uso de fórmulas inseridas sempre que possível, em contextos oriundos de situações reais e ou relacionadas às outras áreas do conhecimento. Então, essas são as duas habilidades propostas para essa temática, e a sugestão é a seguinte: misturas e medidas, essa foi a proposta, né? Para ciências, no caso. Nós dividimos em 3 etapas, né? A primeira é uma situação-problema, é um desafio aí que é proposto, né? Na segunda etapa, se descreve o detalhamento dos ingredientes e as transformações químicas. E, para finalizar, apresentar os resultados das atividades realizadas por meio de apresentação oral, escrita, experiências práticas ou outra forma sugerida pelo professor. Lembrando que é uma sugestão, né, Denise? A próxima, né, que é de matemática, por favor. Ah, não. A próxima é do 7º ano. Então, aí no 7º ano, no projeto 2, temos o tema 2, máquinas simples, ângulos, funcionamento, história e aplicação. A habilidade de ciências é essa aí, CI 1A, discussão e ampliação de máquinas simples, discussão e aplicação de máquinas simples, martelo, tesoura, alavanca, rodana, plano inclinado, entre outras, e propor soluções e invenções para a realização de tarefas mecânicas cotidianas. A habilidade de matemática é a habilidade do 7º ano, habilidade 29, resolver e elaborar situações, problema, que envolvam medidas e grandezas inseridas em contextos oriundos de situações cotidianas ou de áreas do conhecimento, reconhecendo que toda medida empírica é aproximada. Como sugestão de atividade, lá no documento orientador, tinha a seguinte: máquina simples, que é o tema, né? Ângulos, funcionamento, história e aplicação. E aí, na primeira etapa, partia-se da legislação sobre o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Então, a partir da reflexão de um artigo, de um trecho dessa legislação, os estudantes tinham que descrever, na etapa 2, o que é uma rampa, falar das questões de acessibilidade. Então, tendo aí a rampa como máquina simples. E na etapa 3, elaborar um desenho de como seria esse projeto de uma rampa que poderia ser implementado em casa ou na escola. E aí tem um link de um vídeo disponível também no material, também tem outros links para complementar e aprofundar essa sugestão de atividade. Lembrando que do ensino fundamental, né, Denise, dos anos finais aí, as duas disciplinas trabalham juntas, né? Por isso que eu falei, a matemática, que no do ensino médio a gente abordou de uma outra forma, né? Então, agora eu vou falar um pouco sobre o 8º ano, né? Também as disciplinas de ciência e matemática trabalhando em conjunto. A temática é consumo de eletrodomésticos e temos uma habilidade para ciências, que é o seguinte: calcular o consumo de eletrodomésticos a partir dos dados de potência descritos no próprio equipamento e tempo médio de uso, para comparar e avaliar o seu impacto no consumo doméstico. E no de matemática, resolver e elaborar situações-problema, envolvendo cálculo de porcentagens, incluindo o uso de tecnologias digitais. E a proposta para ser feita com os alunos do 8º ano é o consumo de eletrodomésticos, né? Também dividido em 3 etapas. Na primeira, pesquisar sobre o consumo de eletrodomésticos mais presentes na residência, né, com auxílio de um responsável. Na segunda etapa, verificar qual seria a porcentagem de energia elétrica economizada em cada eletrodoméstico, se fosse possível trocar os eletrodomésticos da residência por outros mais econômicos. E, por fim, né, propor ações coletivas na escola ou comunidade para o uso consciente da
energia elétrica. Percebam que é uma atividade, né, Denise, que tem começo, meio e fim, né? Envolvendo tanto ciências quanto matemática. Isso. E temos a próxima, Adê. Sim, no 9º ano, o tema é sustentabilidade. A habilidade de ciências é a 13, propor iniciativas individuais e coletivas para a solução de problemas ambientais da comunidade e ou cidade, com base na análise de ações de consumo consciente de sustentabilidade bem-sucedidas. A habilidade de matemática é a 23, planejar e executar pesquisa amostral, envolvendo o tema da realidade social e comunicar os resultados por meio de relatório, contendo avaliação de medidas de tendência geral e de amplitude, tabelas, gráficos adequados, construídos com o apoio de planilhas eletrônicas. Olha aí a oportunidade de utilizar o ensino híbrido. Sim. No próximo slide temos aí as atividades sugeridas. Então, pesquisar, discutir, partir ali de um problema ambiental da cidade ou da região, né? E pesquisar, discutir soluções práticas para esse problema. Na etapa 2, propor estratégias de ações de uso sustentável para a comunidade. E na etapa 3, planejar e executar uma pesquisa amostral envolvendo a temática, que é sustentabilidade. Vejam aí que várias dessas sugestões, elas envolvem atividades em grupo. Então, essas atividades em grupo, elas podem ser feitas em grupos mesmo na escola, respeitando os protocolos sanitários, ou em grupos virtuais. Algumas escolas estão aí com ensino híbrido, né? Tiveram vários alunos nesse período de recuperação, então a turma foi dividida, lembrando aí das estratégias e das metodologias de ensino híbrido, além das boas perguntas. Para fomentar essas discussões, por exemplo, como sustentabilidade, essa elaboração de boas perguntas é essencial. Até mesmo para utilizar os próprios materiais que tem, né, Denise? O próprio Excel ajuda bastante, a gente utilizou, né, algumas propostas antes, utilizando aí o próprio Excel. Até mesmo para os alunos terem contato com esse tipo de aplicativo, né? Expor também, nós pensamos também no Padlet, que o professor pode expor numa plataforma, né, do que foi produzido pelos alunos. É bem interessante, né? Ter esse começo, meio e fim das atividades aí. Lembrando que são sugestões, certo? Agora nós vamos falar um pouco sobre o ensino médio, né? Então vamos começar com a primeira série. Já na primeira série do ensino médio são mais disciplinas aí, né? Nós vamos falar de biologia, física, química e matemática. O tema proposto é qualidade de vida das populações humanas, a saúde individual e coletiva. Então, para a habilidade de biologia, identificar os fatores que controlam o tamanho de uma população e as variações na densidade, em razão de mudanças ambientais ou de alterações dos fatores bióticos, com base em textos ou gráficos, e reconhecer que a ação de fatores bióticos e abióticos promove o equilíbrio dinâmico das populações, mantendo relativamente estáveis as características dos ecossistemas. Para a física, a habilidade é analisar situações do cotidiano em que ocorram transformações de energia de diferentes tipos, elétrica, química, nuclear, térmica, cinética, potencial gravitacional, potencial elástico, entre outros aí, né? Para a química, a habilidade é identificar formas de energia envolvidas nas transformações químicas. E por fim, matemática, conhecer a função exponencial e suas propriedades relativas ao crescimento ou decrescimento. Então, aqui nós vamos propor para cada disciplina, né, uma atividade com começo, meio e fim. Lembrando que não vai dar para se aprofundar nos objetos, né? Então, a gente pensou nisso, em focar em um objeto para ser trabalhado em sala de aula, né? Então, nós vamos para a nossa primeira atividade sugerida para a biologia. Equilíbrio dinâmico da população humana. Também dividido em 3 etapas, né? A primeira é realizar uma leitura e análise dos gráficos que elucidam o crescimento populacional no Brasil e na sua cidade. Então, nós temos um link aí do IBGE, né? A proposta. Na segunda etapa, promover uma discussão com os estudantes sobre o crescimento populacional do Brasil e nas cidades.
E, por fim, socializar os estudantes à elaboração de um mapa conceitual, que contém os termos e conceitos discutidos nessa discussão com os estudantes, né? Então, essa é a proposta de biologia. A nossa próxima atividade sugerida, por favor, é de física, né? Aí a proposta é transformações de energia, também dividida em 3 etapas. A primeira aí seria uma verificação de conhecimentos prévios, aí as boas perguntas, né? Na segunda etapa é o desenvolvimento, observar as figuras e dizer as transformações de energia que estão ocorrendo em cada uma das figuras, né? São imagens do PowerPoint aí. E na última, compartilhar os resultados das atividades realizadas por meio de apresentação oral e escrita, né? Sempre tendo essa troca entre os estudantes aí e o professor. Para a nossa próxima atividade sugerida de química, transformações químicas. Na primeira etapa também começamos com uma imagem, né, de alimentação saudável e atividade física, né? Então, seriam abertas discussões aí com perguntas, né? 3 perguntas aí propostas. Na segunda etapa, comparar o funcionamento do corpo humano de um automóvel e de um vegetal, né, vendo aí as semelhanças e as diferenças dessa tabela. E na terceira etapa, fazendo uma pesquisa dos principais nutrientes que precisaremos consumir e a quantidade de energia que elas geram. E por fim, nós temos a atividade sugerida de matemática, que é a função exponencial. Primeiro, a sugestão é fazer uma sondagem com a utilização dos 2 tipos de gráficos exponenciais. Na segunda, nós tem um desenvolvimento, né, discutir e comparar essas características observadas na etapa anterior, e é sugerido um guia, o guia do estudante, né? Ali tem várias abordagens que o professor pode fazer, escolher uma, né, e desenvolver em sala de aula. E para finalizar, propor a apresentação dessas análises em formato de gráficos, né, com os dados coletados na etapa anterior também. Esse guia a gente pesquisou, Denise, na hora de montar, ele é aquele do guia do estudante. Para quem está bastante tempo na rede, lembra dos DACs, né? Tinha os livros dos DACs que eram muito bons. Eu participava, né? Eu dava DAC de matemática, então é mais ou menos essa ideia que a gente pensou para essa atividade de matemática. Resgatar aí o que é bom é para ser utilizado, né? Partindo então para a segunda série do ensino médio, o tema 2 é História de um crime e investigação forense. A habilidade de biologia, de física, química e matemática, só lembrando aí que não tem aquele númerozinho na frente, aquele identificador, porque se trata ainda das habilidades do São Paulo Faz Escola, do caderno aí do ano passado, de 2020, né? Em biologia, reconhecer a importância dos testes de DNA na determinação da paternidade, na investigação criminal e na identificação de indivíduos. Em física, identificar a luz no espectro de ondas eletromagnéticas, diferenciando as cores de acordo com as frequências. Em química, identificar transformações químicas que ocorrem com o envolvimento de energia elétrica. E em matemática, reconhecer a periodicidade presente em alguns fenômenos naturais, associando as funções trigonométricas básicas. A sugestão de atividade de biologia é aí uma investigação criminal. Então, na etapa 1, apresenta-se um cenário de crime fictício. Na etapa 2, promove-se uma discussão acerca da cena do crime, onde os estudantes levantam hipótese de quem cometeu o crime, quais são as evidências desse crime, como vai se suceder essa investigação. Na terceira hipótese, depois de levantar todas as evidências, tem uma atividade de identificação do DNA de restos de peles encontrados sob as unhas da vítima, né? Então, tem aí a vítima, que é a pessoa 5, tem a pessoa 1, pessoa 2 e pessoa 3, que são suspeitos, e aí tem aquela atividade de comparar as bandas do DNA para identificar qual dos 3 suspeitos aí cometeu o crime. Tem um link onde a atividade está disponível para impressão, para vocês aprofundarem aí nessa sugestão apresentada. Na atividade de física, a sugestão é essa. A cor é uma propriedade do objeto? Verdade ou fake? Começa-se a primeira etapa com vários questionamentos acerca das ondas eletromagnéticas e das cores. Na etapa 2, a sugestão é desenvolvimento de experimentos utilizando lâmpadas vermelha, verde e azul,
iluminando vários objetos de cores diferentes. Tem aí na fotinha que o nosso colega Tadeu, aqui da EFAP, realizou esse experimento. E na etapa 3, esses resultados eles podem ser socializados aí com os estudantes, tanto em meio físico quanto em meio virtual. Na atividade de química, condutores de energia elétrica. Então, começa aí com uma sondagem, novamente uma oportunidade para fazer boas perguntas. Sim. Né? Possibilitar aos estudantes a verificação da condutibilidade elétrica através de diferentes materiais. Então, ver esses materiais, tanto sólidos quanto líquidos, como que eles conduzem a corrente elétrica, investigar isso daí. Se tratando da química forense, na identificação de marcas de sangue, né, que a gente tem o ferro como catalisador, que pode acelerar aí essa reação. Na etapa 3, propor diferentes tipos de materiais que os estudantes possam testar como bons condutores de energia. Sempre fazendo anotações, construindo tabelas, gráficos e depois socializando essas descobertas. Em matemática, o tema é periodicidade. Novamente, começamos a etapa 1 com o levantamento dos conhecimentos prévios, aí, com várias perguntas acerca do tema. Na etapa 2, a proposta é uma pesquisa sobre as funções trigonométricas para que cada estudante observe suas características e localize suas aplicações no cotidiano. Pressão sanguínea do coração, temperatura atmosférica, nível de água numa bacia marítima, entre outras, tá? Na etapa 3, tem a apresentação dessas análises em formato de gráficos, coletados na etapa anterior. Então, reforçando que essa socialização pode ser feita tanto em meio físico, respeitando os protocolos sanitários, painéis, cartazes, enfim, e também em meios virtuais, como a Tati falou, da questão do Padlet, Jamboard e outras redes sociais e outros meios aí que vocês têm utilizado muito bem. A gente pensou sempre numa atividade que possa ser feita pelo Padlet ou até mesmo um painel, né? Era sempre a nossa ideia aqui na hora da produção, para ter aquele produto final também do estudante, né? Dele ver aquele tema e ter a finalização dele também. E por último agora, né? Nós temos a terceira série do ensino médio, também de biologia, física, química e matemática. O tema 2 é avanços tecnológicos e saúde. Esse foi um tema muito extenso, a gente até decidiu que a gente ia abordar, né? Lembrando que foram propostas nossas, né? Sugestões, na verdade, né? Então, para a biologia, a habilidade específica é identificar e comparar os grandes grupos de seres vivos a partir de características distintivas. Em física, identificar a existência e a diversidade das partículas subatômicas, reconhecer e caracterizar processos de identificação e detecção de partículas subatômicas. Química, reconhecer que isômeros, com exceção dos isômeros ópticos, apresentam diferentes fórmulas estruturais, diferentes propriedades físicas, como temperatura de fusão e de ebulição e densidade, e mesmo a fórmula molecular. E matemática, a habilidade é saber construir gráficos de funções por meio de transformações em funções mais simples, translações horizontais e verticais, simetrias e inversões. Então, para a nossa primeira proposta aí de atividade, né, sugerida de biologia, é diversidade de seres, em 3 etapas, né? Na primeira etapa, propor aos estudantes os seguintes questionamentos. Então, é proposta aí três perguntas, né? Na atividade, na etapa 2, solicitar aos estudantes que façam uma lista com o maior número de seres vivos. Na etapa 3, após a correção e socialização da atividade de classificação, a proposta é que os estudantes participem do jogo Quem Sou Eu?, em que, na tentativa de descobrir o nome do ser vivo, utilizarão os conceitos e as características estudadas. A próxima atividade sugerida é a de física. Então, nós temos a teoria de tudo. Também começamos na primeira etapa com perguntas, né, de verificação dos conhecimentos prévios. Na etapa 2 é o desenvolvimento, né, é sugerido o filme, né, a teoria de tudo.
pesquisar partículas elementares, os termos, né, que aparecem, né, no filme. E, para finalizar, utilizar os recursos que achar necessário compartilhar os resultados, né? Espera-se que os estudantes entendam que as pesquisas em física de partículas são feitas elaborando-se modelos teóricos ou utilizando-se aceleradores de partículas, como, por exemplo, o CERN. A nossa próxima atividade sugerida, que é de química, fórmulas moleculares. Na primeira etapa, disponibilizar para os grupos balas de goma e palitos de dente para colocar na lousa as seguintes fórmulas que estão sugeridas aí na etapa 1. Na etapa 2, pesquisar os nomes e as propriedades de estruturas montadas no grupo. Na etapa 3, comparar as informações entre grupos e discutir as semelhanças e diferenças. E, para finalizar, as atividades sugeridas de matemática, translações horizontais e verticais, simetrias e inversões. Então, na primeira seria uma sondagem, fazer a pesquisa das palavras, né, que não, né, do cotidiano dos estudantes, essas palavras, né. Na etapa 2, o desenvolvimento, propor uma experimentação utilizando os materiais que possam apresentar esses conceitos, espelhos, caixas, né, de acetato. Tem uma sugestão, né, de apoio aí para vocês, professores, nessa etapa 2. E, para finalizar, a sistematização, né, fazer a exposição dessas imagens geradas da etapa 2 com os estudantes. É isso, né, Denise? A gente tentou auxiliar, né? A gente tentou dar o nosso melhor aí, auxiliar o máximo possível com as sugestões de atividade. Reforçando que são apenas sugestões, cabem adaptações. Ah, não gostei, vou fazer do meu jeito. Ótimo, são apenas sugestões, tá? Então, dando sequência aqui na nossa TPC, já estamos nos minutinhos finais, eu gostaria que vocês revisitassem os diários de bordo, as anotações que vocês fizeram hoje, e pensando lá em todas aquelas anotações e tudo que foi falado nessa TPC, vamos para a nossa pergunta de avaliação. Em que medida a formação de hoje contribuiu para o desenvolvimento de atividades utilizando o ensino híbrido e boas perguntas? A gente vai deixar o chat aberto para vocês colocarem as avaliações. Enquanto isso, a gente vai apresentar aqui o Saiba Mais e as referências, porque, como eu disse, já estamos nos minutos finais da nossa TPC. Fiquem tranquilos que o pessoal da produção passa para a gente todas as respostas de vocês e a gente tem acesso, a gente lê, arquiva todas as informações, tá? Todas as interações. Então, podem colocar lá no chat. Sobre os materiais, depois é repassado para vocês, professores, né? O pessoal está perguntando, né, Denise, onde que encontra esses PPTs, né, o Saiba Mais e as referências aí, mas, né, no AVA, né, no AVFAP. No AVFAP, as pautas de ATPC ficam todas lá. Ficam todas lá. E no YouTube, gente. Entra Sim. lá no canal do YouTube do Centro de Mídias, no canal de formação de professores. Pela data, vocês localizam a ATPC, pelo tema, tá bem organizadinho em playlists. Sim. Outra forma de localizar também é no site do Centro de Mídias, lá no repositório. Então, Isso. tem então, acesso lá também. Isso, então eu vou mostrar para vocês o nosso Saiba Mais, né? E, para finalizar, nossas referências aí que nós utilizamos para essa ATPC de hoje, né? Sintam-se à vontade para tirar print, ler depois tudo com calma, pesquisar. E foi um trabalho, tem bastante referência. Tem bastante. Então é isso, né, Denise? Obrigada a todos. Acho que são, deixa eu ver aqui quantos. Nós começamos com 90, né, Denise? Agora nós somos 614. Nos vemos, então, aí nas próximas ATPCs. É isso, gente. Muito obrigada. Até a próxima.